No nosso momento de reflexão de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito de perdão. Se você assistiu o programa na semana passada, você vai perceber que falamos a respeito da importância do perdão, não é? Qual é o impacto do perdão na nossa saúde física, mental, emocional, a importância do perdão como restaurador de teias familiares, de relacionamentos familiares. E hoje nós vamos fazer um enfoque um pouco diferente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de linguagens do perdão. Depois eu vou te indicar o livro que se você tiver interesse de se aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, você poderá ler o livro. Então, esse assunto fala assim, que muitas vezes a pessoa que foi ofendida, né, que está magoada com alguém, muitas vezes ela precisa de determinadas linguagens, de determinadas expressões por parte da pessoa que a ofendeu, para que ela realmente considere aquele pedido de perdão como uma coisa sincera. Porque você que foi ofendido, você que está magoada com alguém, o que você espera quando essa pessoa vem tentar uma aproximação, tentar uma reconciliação, é que você tem que sentir que isso é uma coisa sincera, que esse pedido de perdão, que essa tentativa de consertar as coisas é uma coisa que realmente vem de dentro do coração daquela pessoa. Só que as pessoas, elas são diferentes. Talvez o que você considera sincero para você não é para uma outra pessoa. E isso acaba gerando alguns problemas, porque às vezes talvez isso já aconteceu com você. Talvez alguém te ofendeu e veio e pediu perdão para você, mas você não sentiu que aquilo era verdade. O que você faz? Você não considera aquela situação resolvida. Você retém o seu perdão, você não considera que aquela manifestação de pedir o perdão foi realmente uma coisa verdadeira. Então, o autor desse livro que eu usei para fazer essa palestra, ele fala que existem 5 diferentes linguagens para que a pessoa possa pedir perdão. E a primeira linguagem são as manifestações de arrependimento. Então, o que seria isso? Então, você sabe que a pessoa que ela foi ofendida, muitas vezes existe um grupo de pessoas que o simples fato de você chegar lá e pedir perdão, para ela não é suficiente. Ela não considera isso como uma coisa verdadeira. É necessário que haja por parte da pessoa que a ofendeu manifestações genuínas, manifestações verdadeiras de quê? De arrependimento. Se a pessoa não conseguir ver essas manifestações, ela não vai considerar aquele pedido de perdão como uma coisa sincera, como uma coisa real. Mas como que você que ofendeu alguém e que está precisando restaurar, como é que você pode manifestar o seu arrependimento? Primeira coisa, que você deve o quê? Ser específico. Ou seja, você tem que ir lá, pedir perdão, mas explicitar, dizer exatamente o que você fez que causou aquele problema. O pedido de perdão, ele tem que ser acompanhado, para essa linguagem do perdão, da noção exata do que você fez, para que a pessoa ofendida tenha a noção, saiba que você sabe exatamente onde que você pisou na bola. Então, quando você
você vai lá e fala, olha, eu vim aqui te pedir perdão porque eu falei mal de você naquela situação para o seu chefe e eu me arrependo muito disso. Então, isso, a pessoa que foi ofendida considera isso o quê? Como uma prova realmente de arrependimento, como uma prova o quê? Que aquilo realmente está vindo de dentro do seu coração. Uma outra coisa que a gente tem para falar nessa linguagem do perdão é que você tem que evitar o quê? O mas. Como assim? Muitas vezes a gente pede perdão, mas a gente fala, olha, eu vim aqui te pedir perdão, mas eu agi daquela forma porque, ou seja, começa a tentar o quê? Encontrar uma justificativa, encontrar uma desculpa para ter agido daquela forma. E as pessoas que consideram essa linguagem do perdão adequada, elas não vão aceitar esses enfeites, elas não vão aceitar essas justificativas. Então, quando você for pedir perdão, evite o quê? Evite entrar em subterfúgios, evite entrar em justificativas, peça perdão e pronto. Não fica tentando justificar o injustificável muitas vezes. Uma outra estratégia que você pode usar, se você perceber que a pessoa que você ofendeu, ela tem essa linguagem do perdão, dessas manifestações de arrependimento, e se você tem dificuldade de falar, de verbalizar, de expressar aquilo que você está sentindo, de manifestar de forma genuína o seu arrependimento, você pode escrever uma carta, né? Contando tudo que você fez, né? E pedindo o perdão. Quando você faz isso, você de certa forma você está reforçando um ato de sinceridade, não é? E você está potencializando aquele pedido de perdão. Porque quando a pessoa recebe a carta, ela pode ler aquela carta, ela pode reler aquela carta e ela começa então o quê? A metabolizar tudo que foi escrito lá e ela pode então começar, as palavras que foram colocadas naquela carta podem começar então a acalmar o coração dela e podem então abrir o caminho para que ela possa liberar o perdão para você. A segunda linguagem do perdão é o que o autor chama de aceitação da responsabilidade. O que ele fala a respeito dessa linguagem? Sabemos que pedir perdão muitas vezes não é fácil, não é? Muitas vezes a pessoa que ofendeu alguém tem uma dificuldade extrema de pedir perdão porque ela considera isso às vezes como uma manifestação de fraqueza, que ela vai se tornar uma pessoa vulnerável, né? Que ela vai se rebaixar, mas isso são sentimentos, de certa forma, imaturos, porque a pessoa que realmente ela é uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, ela não tem dificuldade em admitir quando ela errou. A pessoa equilibrada, madura, ela não tenta justificar os seus erros, não é? Porque muitas vezes não tem justificativa, não é? Nós não devemos tentar transferir as nossas atitudes, a responsabilidade pelas nossas atitudes para outras pessoas. Então, a pessoa que aceita essa linguagem do perdão, de aceitação da responsabilidade, ela considera como sincero quando a pessoa admite aquilo que ela fez. Ela não tenta o quê? Jogar a responsabilidade para terceiros, não é? Sem esse reconhecimento da responsabilidade, a pessoa ofendida jamais considerará essa iniciativa do perdão de uma iniciativa honesta. Então, se você ofendeu alguém e você percebe que essa é a linguagem de perdão dela, que é aceitar a sua responsabilidade, não adianta você tentar outros caminhos. Você realmente tem que aceitar, não é? Você tem que dizer exatamente a tua responsabilidade, não é? E tentar então
consertar e restabelecer o laço que foi rompido. A terceira linguagem do perdão, que o autor chama o quê? De compensação do prejuízo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos a seguida com mais linguagens do perdão. Existe um grupo de pessoas que tem como linguagem do perdão a compensação do prejuízo. Então, essa linguagem do perdão ela é muito verdadeira, principalmente quando se trata de família, quando se trata de problemas entre familiares. Porque toda vez que você faz alguma coisa errada, que você magoa, que você trai, que você mente, que você passa uma rasteira, principalmente com relação à questão familiar, gera o quê? Gera prejuízos, gera mágoas, gera ressentimentos, né? Muitas vezes os prejuízos eles são emocionais, mas podem ser financeiros, você pode dar um prejuízo financeiro, você pode quebrar alguma coisa, de repente você pegou alguma coisa do seu irmão e quebrou aquela coisa, né? Então criou estremeceu o relacionamento. Então, é necessário que você o quê? Que você compense o prejuízo. Existem coisas que são quase impossíveis de você compensar. Como é que você vai compensar, às vezes, uma gravidez indesejada? Como é que você vai compensar, às vezes, você ter transmitido uma doença? Então, existem coisas que são absolutamente complexas de haver algum tipo de compensação, mas existem coisas que não. A maioria dos problemas envolvendo família são coisas pequenas, né? Às vezes tem pessoas que ficam magoadas uma com a outra, às vezes irmão com irmão, às vezes por questão muito pequena, às vezes com relação a valores pequenos, com relação a alguma coisa que você emprestou e quebrou. Então, há que se ter um bom senso, há que se ter uma certa iniciativa de você que causou algum prejuízo, você compensar esse prejuízo para a pessoa ofendida. E se não foi uma coisa material que foi quebrada, e se foi uma questão de confiança, se foi uma questão emocional, existem maneiras também de você compensar a parte ofendida. Usando o quê? Usando muitas vezes o quê? As linguagens de amor, amando a pessoa, né? Dando mais atenção à pessoa, né? Tentando o quê? Tentando dar mais carinho para aquela pessoa. Então, de certa forma, isso também são estratégias, são maneiras que você tem de compensar aquele prejuízo que foi causado pelo teu ato que ofendeu aquela outra pessoa. A quarta linguagem do perdão, que a gente vai falar, chama-se arrependimento genuíno. O que seria isso? Arrependimento significa o quê? Significa voltar para trás, significa mudar de atitude. Então, a pessoa que tem essa linguagem do perdão, ela só vai liberar perdão, ela só vai entender que aquela manifestação da tentativa da reconciliação é de fato sincera, é de fato verdade, se ela enxergar na pessoa que ela realmente está tentando mudar o seu comportamento, que ela está tentando mudar o seu modo de agir. Porque isso é muito comum, por exemplo, em casais. De repente, o marido faz alguma coisa que a esposa não gosta e cria aquela dificuldade, aí o marido vai lá e pede perdão e a esposa perdoa. Mas na semana que vem faz a mesma coisa, na outra semana faz a mesma coisa. Então, de certa forma, não existe aqui o quê? Um arrependimento genuíno. Porque arrependimento é você mudar a sua atitude. Quando a pessoa realmente se arrepende, ela entende que aquele comportamento ele está sendo o quê? Nocivo para o relacionamento, né? Então, baseado nesse entendimento, baseado nesse insight que a pessoa tem, que aquele comportamento, que aquele modo de agir está ferindo o relacionamento, está ferindo a esposa
o filho, então a pessoa tem que ter um movimento em direção de não fazer mais. Se a pessoa ofendida não enxergar esse movimento, ela não vai conseguir perdoar mais a pessoa. E de certa forma é bem complicado mesmo, né? Porque se você tem um comportamento que ele se torna um padrão repetitivo, isso vai desgastando cada vez mais o relacionamento até que chega a um ponto que realmente não tem mais como consertar. A quinta linguagem do perdão que o autor considera é o pedido de perdão. Toda vez que acontece um problema, que você ofende alguma pessoa, mesmo às vezes sem intenção, ou às vezes até por brincadeira, né? Existem pessoas que têm, digamos assim, o costume de às vezes fazer brincadeiras meio sem graça, que acaba ofendendo as pessoas. Então isso cria o quê? Cria um obstáculo, cria uma lacuna entre o relacionamento daquelas duas pessoas. Então, o pedido de perdão é a primeira providência para tentar restaurar aquela situação. Só que existem pessoas que têm muita dificuldade em pedir perdão, porque de certa forma, quando você pede perdão, a primeira coisa que está acontecendo é que você está reconhecendo que você errou. E a segunda coisa que acontece é que você coloca que você tira o poder da sua mão e transfere o poder para a pessoa que você ofendeu. Como assim? Porque quando você pede perdão, o perdão, quem vai decidir se vai dar ou não é a pessoa que você ofendeu, né? Então, você não tem mais controle sobre aquela situação. O controle está nas mãos da pessoa que ofendeu, que você ofendeu. Então, e a pessoa liberar perdão ou não para você é uma prerrogativa dela. Porque o perdão, o que é perdão? É quando você abre mão de um direito. A pessoa tem todo o direito de ficar chateada contigo, magoada, você a feriu, magoou. Então, quando ela te perdoa, ela é uma iniciativa, é uma opção, é uma escolha que essa pessoa faz, perdoar você ou não. E é por isso que existem pessoas que têm muita dificuldade de pedir perdão, porque elas não querem perder o controle da situação, elas não querem transferir o controle nas mãos da outra pessoa. Mas é fundamental, porque a pessoa que é uma pessoa que realmente é uma pessoa madura e equilibrada, ela tem que abrir mão desse controle em prol da restauração daquela situação que foi criada. O perdão, ele é um presente que a pessoa ofendida pode dar para você ou não. É por isso que você não pode exigir que a pessoa te perdoe. Isso é muito comum, às vezes a pessoa pede perdão para outra e ela exige que esse perdão aconteça de maneira mágica, de maneira rápida. E isso não pode acontecer, você não pode exigir isso das pessoas. Porque quando você exige, você está indo contra a própria natureza do perdão. Se é uma exigência, já não é mais uma escolha. Então você que pediu perdão, você tem que esperar o tempo da pessoa. Porque a pessoa liberar perdão para você é sempre um custo muito alto. Porque ela tem que metabolizar toda a mágoa, toda a humilhação que ela sofreu, todas as consequências que ela teve do ato que foi feito. Então ela tem que processar isso, metabolizar isso, para então decidir se ela vai liberar ou não perdão para você. Então, muitas vezes isso tem um tempo. Então você que criou essa situação, que pediu perdão, então você tem que respeitar esse tempo. Você não pode ficar culpando a pessoa que não está liberando o perdão para você. Você não tem que exigir isso de ninguém. Basicamente, são essas as linguagens que o autor coloca no seu livro. Mas, se fosse para resumir tudo isso, eu queria dizer que perdoar é importante e também, muitas vezes, se perdoar é fundamental. Porque o que acontece muitas vezes, às vezes a pessoa faz alguma coisa errada e ela vai lá
pede perdão para a pessoa que ofendeu, ela aceita a responsabilidade, ela tenta arcar com os prejuízos, ela tenta restaurar as coisas. Então, depois de que tudo está resolvido, mas a pessoa continua o quê? Se penalizando, ela não consegue se perdoar. E isso pode criar problemas emocionais muito sérios. A pessoa que não consegue se perdoar, ela pode ter muito problema de depressão, de ansiedade, porque quando a gente começa a nos condenar, essa autocondenação, porque a nossa autoimagem foi manchada, é porque existiu o quê? Quando a gente erra com as pessoas, isso cria um desequilíbrio entre o que eu queria ser e o que eu de fato sou. E esse desequilíbrio entre o que eu fiz e o que eu queria fazer, entre o eu desejado e o eu atual, esse desequilíbrio é que gera essa ansiedade, é que gera esse sentimento de autopunição, de autoflagelação. Então, quando você consegue consegue se perdoar, então esse desequilíbrio ele some, porque você consegue o quê? Restaurar novamente a sua paz interior. É muito comum as pessoas não conseguirem fazer isso e elas começam a agir de duas formas. Ela começa o quê? A explodir. Ela tem tanto problemas com ela mesma de não se perdoar que ou ela implode ou ela explode ou ela implode, não é? Só que muitas vezes a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, às vezes um problema pequeno chama outro, que chama outro, que chama outro. Então, se você não consegue se perdoar, isso vai gerando uma tensão interna que muitas vezes leva você a ter explosões de fúria, de raiva, né? E você começa a explodir com a sua família, explodir no teu ambiente de trabalho. E isso vai gerando o quê? Mais problemas. É como se fosse uma avalanche que vai levando tudo no seu caminho. Às vezes a pessoa ela não explode com os outros, mas ela faz o quê? Ela implode. Ela começa então a se culpar tanto pelos erros, pelas falhas que ela cometeu, que ela começa a colocar paradigmas dentro da sua mente. Lembra dos paradigmas? Então, paradigmas que eu não presto, que eu não sei fazer nada certo, que eu não vou ser nada na vida, que eu sou uma pessoa estúpida. Então, essas são manifestações de que a pessoa não consegue se perdoar. Então, é necessário, é terapêutico que você que está me assistindo, que você consiga se perdoar, tá? Admita seu erro, sim, provavelmente você já fez isso, você já restabeleceu a tua comunhão, você já arcou com a consequência, então já está resolvido. Então, de que adianta você ficar preso no passado por uma coisa que você fez? De que vai adiantar isso? Isso não é uma coisa inteligente a fazer. Então, tenha uma conversa com você mesmo. Às vezes a gente acha que falar sozinho, a pessoa está ficando meio doida, mas não, é muito salutar falar sozinho. Tenha uma conversa com você mesmo e se perdoe. Escreva uma carta para você mesmo, né? Olhe no espelho, olhe nos seus olhos e libere perdão para você. E mais do que isso, utilize essa experiência para não errar mais. Que isso lhe sirva de experiência, de lição de vida, para que você não venha a repetir esses erros no seu futuro. Eu queria que você ficasse com essa mensagem de paz, com essa mensagem de restauração, porque o perdão genuíno, ele é um bálsamo para o relacionamento das pessoas. O perdão genuíno, ele é como se fosse um remédio que muitas vezes pode consertar almas feridas, relacionamentos feridos. Então, tanto você que foi ofendido, tanto você que ofendeu, são as duas faces de uma mesma moeda, que é necessário que haja um movimento dos dois em prol da reconciliação, em prol da harmonia, em prol do restabelecimento dos relacionamentos humanos.
Se você se interessou por essa reflexão que foi feita, você pode aprofundar mais o assunto no livro que vai aparecer no seu vídeo, que é o livro As 5 Linguagens do Perdão, que é do Gary Chapman. Então, esse é o programa Veritar, que você tenha uma boa noite. Eu queria compartilhar com vocês uma história, uma fábula maravilhosa que me foi enviado por uma colega de tempos de faculdade ainda. No ventre de uma mulher grávida havia 2 bebês e eles então começam a conversar um com o outro. E um deles diz assim: "Você acredita na vida após o nascimento?" E aí o outro responde: "Certamente, tem que haver alguma coisa após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde." Aí o outro diz assim: "Bobagem, não há vida após o nascimento. Como que poderia haver alguma coisa?" "Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comeremos com a nossa própria boca." "Isso é um absurdo", responde o outro. "Caminhar é impossível e comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto." Aí o outro responde: "Na verdade, certamente há alguma coisa. Talvez seja um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui." Aí o outro responde: "Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento. O parto apenas encerra a vida e, afinal de contas, a vida nada mais é do que angústia prolongada na escuridão." Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. "Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde é que está essa tal de mamãe?" Aí o outro responde: "Onde? Está tudo à nossa volta. Nela, através dela, nós vivemos. Sem ela, tudo isso não existe." "Eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que não existe nenhuma mamãe." Aí o outro responde: "Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, podemos ouvi-la cantando. Ou sente como ela afaga o nosso mundo. Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera e agora apenas estamos nos preparando para ela." Então essa é uma analogia interessante com relação à existência de Deus, não é? Então às vezes a gente não entende, às vezes a gente se questiona, mas no fundo a gente pode entender, perceber que Ele está à nossa volta, que Ele cuida de nós, que Ele nos alimenta e que Ele nos prepara para caminhar nessa terra e andar com os nossos próprios pés e alimentar-nos com as nossas próprias mãos. Esse é o programa Veritar. Que você tenha uma boa noite e uma semana abençoada.